Dando continuidade à nossa série sobre vacinas de abstinência, né, onde a gente fala das teorias epistemológicas, nós vamos conversar agora sobre teorias de ação, né? São as action theories. Essas action theories, as teorias de ação, são muito interessantes porque elas indicam justamente um contrassenso na ideia do que seja abstinência, né? Quando a pessoa não possui um conceito, uma definição, né, uma definição terminológica adequada sobre abstinência, ela entende que abstinência é simplesmente abster-se, né? Então, a abstinência do uso de drogas ou álcool seria simplesmente abster-se, mas não usar, certo? Veja, esse é um raciocínio muito equivocado a respeito do que seja abstinência, né? Abstinência de drogas ou álcool é muito mais complexa do que isso. A complexidade é muito maior. Para você abster-se do uso de drogas ou álcool, você vai ter que fazer muitas coisas. Esse fazer, essa ação, é action theories. Essas são as teorias de ação. São várias teorias que indicam isso. Então eu junto tudo num item que eu chamo de teorias de ação, tá? Eu uso essa expressão em inglês, né, porque elas são muito mais usadas nesse idioma, tá? Mas o raciocínio é relativamente simples sobre isso. Então nós vamos ter, por exemplo, teoria do item de ação, ou teoria do action item. Essa teoria, ela indica assim que para você ficar em abstinência, né, você vai ter que agir num determinado ponto, tá? Sem esse ponto, sem esse item de ação, um ponto específico, você perderia a abstinência, tá? Eu posso citar aqui, por exemplo, a ideia da cessação do uso de drogas ou álcool, a cessação definitiva, que a gente chama de interrupção do uso, né? E existe uma cessação temporária, que seria a suspensão do uso. Então veja, a interrupção do uso é um item de ação, tá? Se você pensar na suspensão do uso como um item de ação, a pessoa suspende agora, ela volta a usar depois. É uma cessação temporária. Então, por exemplo, o mero usuário é a pessoa que usa drogas ou álcool 2 vezes no ano, né? Vamos citar esse exemplo. Ela usa drogas ou álcool na virada do ano e no carnaval, certo? O resto do ano ela está em abstinência? Não, ela não está em abstinência, tá? Ela apenas suspendeu o uso, certo? Então, essa cessação temporária, né? Ela cessou o uso temporariamente, é uma mera suspensão do uso. Não é abstinência porque não houve interrupção do uso, tá? Então, a teoria do item de ação diz isso, que ela não agiu num item específico de ação, tá? Ela está apenas suspendendo o uso. Esse é um exemplo da teoria, tá? Existem outras, que são teorias do item de ação. Você tem que agir num busilis, né? Num ponto X da questão, num problema central, né? Capaz de dar sustentação à abstinência, tá? Essa é uma forma, tá? E abstinência é uma inação. Veja, esse raciocínio, né, é muito curioso, né? Que se abstinência é não fazer algo, né, seria muito simples você ficar em abstinência, né? Mas é não fazer algo. Para não fazer esse algo, você vai ter que fazer muitas coisas, tá? Esse fazer muitas coisas é a segunda parte da teoria. Então, a primeira é agir na interrupção, na cessação definitiva do uso, beleza? Esse é um item. O segundo item é agir em vários outros itens, fazer um grande movimento, são as teorias de movimento, tá? Para você poder solucionar a interrupção, você continuar nessa interrupção, tá? Então, nesse segundo momento, nós temos as teorias action move, ou teorias do movimento de ação. Então, primeiro você age num ponto que é interromper o uso. Na sequência, você vai ter que fazer um monte de coisas, né? Aplicar técnicas, mecanismos, terapias e por aí vai, tá? Então você vai ter que fazer um movimento muito grande. Então nós vamos ter uma ação.
Então, basicamente, essas action theories, essas action teorias, né, essas teorias de ação, elas indicam que elas se dividem em dois grandes blocos. Primeiro, onde é o X da questão, onde é o busilis, tá? Que seria essa interrupção do uso de drogas, ou a cessação do uso de drogas, ou apenas afastar-se do uso, tanto faz. Ela está atuando ali no busilis, no X da questão. Então, por exemplo, dizer que o ego exacerbado é causa do uso, né? Nós estamos ali, então, estamos atuando ali, tá? Você diminuir aquela relação egóica que a pessoa tem. Nós estamos atuando no item de ação. Agora, para resolver isso, você vai ter que fazer um movimento. Aí nós vamos ter as teorias de ação, teorias de movimento de ação, tá? Então veja só, eu vou dar um exemplo para facilitar isso de uma forma bem didática. Um comparecimento a uma festividade, ir numa festa. A gente sabe, nós podemos ter 4 movimentos de ação. Tá? Um movimento inteligente, um razoável, um errado e um muito errado, que é o nécio, né? Eu chamo de nécio para não falar outra palavra mais agressiva. Mas nós teríamos 4 formas de movimento, basicamente. Tá? Então, o movimento mais inteligente, para quem deseja abstinência e está na fase inicial da abstinência, de abstêmio menor ou mínimo, seria não ir nessa festa. Tá? Um movimento razoável seria você ir nessa festa, mas acompanhado de alguém que tem muita informação sobre o problema. Movimento equivocado seria você ir nessa festa acompanhado de alguém que não tem nenhuma informação sobre esse processo de abstinência, sobre como ficar em abstinência. E o movimento estúpido seria você simplesmente ir na festa. Você está entendendo o raciocínio? Então, veja, as teorias de ação servem para isso. Um movimento smart, né, um inteligente, um movimento razoável, reasonable, né, o blunder, que seria o errado, e o stupid, que seria o nécio, seria o muito errado. Tá? Então, veja, para você ficar em abstinência, você vai ter que aplicar uma série de movimentos. Né? E esses movimentos podem ser inteligentes, podem ser meramente razoáveis, podem ser equivocados ou podem ser muito equivocados, certo? Então, essas teorias de ação, elas trabalham dentro desses aspectos, tá? Eu cito aqui no material, né, 3 exemplos, tá? Só para a gente poder raciocinar dentro desses movimentos, tá? A ideia que eu queria passar aqui, que eu quero passar, né, na verdade, com essas teorias, né, são isso. Existem teorias que a gente pode agir para interromper o uso de drogas, que dizem que a abstinência é simplesmente interromper, né, e que fica discutindo isso. Existem teorias de ação, que dizem, não, a abstinência é muito mais do que isso, e a gente precisa fazer uma série de movimentos, e vamos estudar esses movimentos, certo? Então nós teríamos esses dois. E a recaída seria a quebra do movimento, né? Seria aplicar o movimento errado, que daí vai gerar a quebra do item de ação, né? Vai gerar a quebra da interrupção do uso de drogas, daí vem a recaída. Então, o raciocínio é simples, tá? É entender que existem teorias que falam da abstinência como um ponto e teorias que falam da abstinência como um movimento, tá? A gente vai ter item ou a gente vai ter move, né? Item ou move, né? Movimento ou ponto específico, tá? Se ler o material, vai ficar fácil de entender, tá? Não tem muito mistério. Então, basta ler o material, tá bom? Um forte abraço a todos.